Termos técnicos em neurologia. É o que você vai ver nessa videoaula de agora. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar alguns termos técnicos em neurologia que a gente usa quando o teu paciente está com, por exemplo, a parte neurológica afetada. Diretor, solta a vinheta! Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista, meu nome é Rafa Albuquerque e estou aqui em mais uma videoaula com você. E nessa videoaula vamos falar dos termos técnicos em neurologia. Mas olha só, termo técnico em neurologia. Deixa eu te dizer, por que existe termos técnicos? Para existir padrões, para que se profissionalize, consequentemente, o cuidado, para que, consequentemente, também profissionais consigam se comunicar melhor. Porque tem muita gente que acha que termo técnico é pra falar bonito, é porque você tá se achando, é porque você acha que, pra que ficar falando termo técnico? Fala do jeito que é popularmente. Não, isso não é coisa de profissional. Quem fala isso pra você é um profissional preguiçoso, um profissional estagnado, que não estuda e que também não sabe os termos técnicos. Mas nessa videoaula de hoje, você que é interessado, você que é uma protagonista na enfermagem, eu vou mostrar para vocês alguns termos técnicos que nós vamos ver aqui agora de neurologia. O primeiro termo técnico que eu trago para você é adinamia. Adinamia. Adinamia nada mais é do que fraqueza, debilidade, que é o mesmo que astenia. Então vamos lá. A adinamia é o mesmo que astenia e significa fraqueza, debilidade. Fechou aí? Beleza? Vamos pro próximo então. O próximo termo técnico em neurologia é a chamada de atonia. A vem de ausência, tonia vem de tônus muscular. Então é ausência de tônus muscular. Logo, se não tem tonicidade muscular, é o que é atonia? Perda da força muscular. Então, pacientes que estão com a parte neurológica afetada, dependendo do local, podem perder a força muscular. E nós chamamos então isso de atonia. O próximo termo técnico é também pouco conhecido, mas que você pode ver no seu plantão, em algum prontuário ali, é atetose. Atetose nada mais é do que movimentos involuntários, lentos, contínuos e contorcidos. Eu não sei se você já viu, por exemplo, um paciente fica assim, ó. Daqui a pouco ele faz assim. E ele gira a mão, sabe? Daqui a pouco ele faz isso com os olhos. Pois é, isso é atetose. Movimentos involuntários, lentos, contínuos e contorcidos. Não esquece mais a atetose. O outro que nós temos aqui, que eu trouxe para vocês, é a hemianopsia. 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 Hemianopsia é o seguinte: perda da visão, só que não é a visão total. Ela abrange somente um campo visual, olha que interessante, ou apenas um quadrante. Quando o paciente tem M metade, anopsia, A de ausência, anopsia vem de enxergar, de olhos, enfim. Hemianopsia é o seguinte, ele enxerga, por exemplo, num quadrante ali, ou só a parte de cima, ou só a parte de baixo. Ou só o lado direito, ou só o lado esquerdo daquela imagem que ele está visualizando. Hemianopsia nada mais é do que perda da visão num quadrante ou metade do campo visual. Não esquece mais essa daí. A próxima que eu tenho para vocês é a anacusia. Anacusia vem relacionado à audição. O A de ausência também, o AN ali, né? No caso, para formar o português, mas o A de ausência mais uma vez. Cusia vem de audição. Então, anacusia nada mais é do que surdez total. Exato, quando o paciente, por exemplo, sofreu algum dano neurológico e perdeu a audição. Também chamado anacusia de cofose. Pode anotar aí. Anacusia e cofose é o mesmo, são a mesma coisa, são semelhantes. E nada mais são, então, do que perda da audição, né? Surdez total no teu paciente, devido, claro, a um dano neurológico. O outro que nós temos aqui, esse aqui é bem conhecido para quem trabalha em UTI, é a decorticação. Já ouviu falar? Decorticação. A decorticação é o seguinte, é uma rigidez com flexão principalmente dos braços, devido a uma lesão no córtex cerebral. Olha só, decorticação. Corticação vem de córtex.
Córtex cerebral é uma membrana que envolve a parte mais externa do cérebro, córtex cerebral. Então, quando o paciente tem uma lesão no córtex cerebral, ele pode entrar em decorticação, que é uma rigidez com flexão dos braços. Essa aqui, ele fica principalmente com os braços assim, que provavelmente você que trabalha em UTI já deve ter visto um paciente desse estado assim. E junto com a decorticação, né, paralelo à decorticação, nós temos um outro termo técnico que é bem interessante, que é a descerebração. Descerebração. A descerebração vem de cérebro, e aí eu vou dar uma dica para vocês, mas vamos lá. O que é descerebração? Nada mais é do que uma rigidez com extensão dos braços. A decorticação, né, de córtex, lesão do córtex, o paciente fica assim. Agora, na descerebração, é uma rigidez, mas com extensão dos braços. Os braços ficam assim, ó, esticados e normalmente com as mãos voltadas para fora. Provavelmente você também já viu um paciente assim. E o que significa isso? Normalmente são pacientes que tiveram lesão no tronco encefálico. O tronco encefálico é a camada ali logo após o cérebro e o cerebelo, vem um tronco encefálico ali que é formado pelo tronco encefálico especificamente, a ponte, o bulbo. Então é interessante também vocês saberem disso. Decorticação, braços rígidos devido à lesão no córtex cerebral, decorticação, córtex, e descerebração, que é o que nós estamos falando agora, é no tronco encefálico. Encéfalo vem de cérebro, por isso que é descerebração. Descerebração é também rigidez, mas ó, com os bracinhos mais esticados na extensão e as mãos voltadas para o lado de fora. O outro termo técnico que nós temos aqui, que vocês provavelmente também já viram em algum paciente, é a disartria. Artria vem de articulação e dis vem de dificuldade, mas não é articulação de mover, é a articulação das palavras. Então você pode também pegar um paciente que tenha disartria, ou seja, dificuldade para articular palavras. É aquele paciente que fala assim, sabe, fala meio enrolado assim. Normalmente acontece, por exemplo, com pacientes que tiveram um acidente vascular encefálico. Mais um termo técnico aqui para você. Ataxia. Ataxia nada mais é do que a coordenação defeituosa dos movimentos. Como assim, professor? Nós temos aqui atrás o cerebelo, que significa cérebro pequeno. Quando ele é atingido, por exemplo, o paciente pode, ou tem um tumor, por exemplo, ou um trauma especificamente, o paciente pode ficar, então, desequilibrado. Por isso que a coordenação defeituosa, a ataxia. Normalmente, essa ataxia está ligada ao cerebelo. Vou dar um exemplo. Numa luta lá de Ultimate Fight, lá numa luta de MMA, as lutas que é do esporte aquele, né? A pessoa vai lá e... Por que não pode soco na nuca, não pode chute na nuca? Porque tem o cerebelo, além de lesão, obviamente, o paciente, a pessoa, né, o lutador, vai perder o equilíbrio facilmente, por isso que não pode. Então, se atingir aqui o cerebelo, o paciente pode ficar atáxico, ou seja, apresentar uma ataxia, que é a coordenação defeituosa dos movimentos. E para encerrar os nossos termos técnicos em neurologia, que eu tenho certeza que você vai chegar lá no setor, vai ler prontuários com muito mais facilidade. E antes de eu te falar o último termo técnico, eu te convido para você curtir essa videoaula se você está gostando desses termos técnicos, enviar para o teu colega lá, teu colega de trabalho do plantão, teu colega de sala de aula, do técnico, da graduação, que seja, e também te inscrever no nosso canal. Vamos então ao último dos últimos termos técnicos para nós, e esse eu vou te mostrar agora numa imagem para te facilitar. Tá aí, ó, para você não esquecer mais. Obnulação. Mas o que é essa obnulação? Estado de perturbação da consciência, visão e pensamentos perturbadores. É como também a gente chama que o paciente está torporoso. Coloquei a imagem ali do Coringa, né? Porque esse personagem, o Coringa lá do Batman, ele tem pensamentos perturbados, visões perturbadas. E é exatamente isso. Quando o teu paciente está torporoso, ele está em obnulação. Ou seja, ele está lá meio viajando, está falando coisas desconexas, não sabe onde ele está. E isso é o paciente em obnulação. Mais um termo técnico para vocês aprenderem aí. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar teu like, de mandar essa aula para outras pessoas também da nossa enfermagem.
E quero também que vocês falem aqui quais outros termos técnicos que vocês conhecem em neurologia. Claro, tem mais, tem muito mais. Aqui eu falei 10 para vocês, mas tem muito mais. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!